como é que vocês estão, meus amores? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa para o sexto ano, tá? Aula passada eu pedi para que vocês fizessem o exercício no caderno de atividades suplementares, capítulos 1 e 2. Como foram 2 capítulos, eu selecionei algumas questões para que a gente fizesse a correção hoje. E a partir daí, se vocês ficarem com alguma dúvida em alguma questão, ou que eu corrigi, ou que ficou pendente de corrigir, vocês podem entrar em contato comigo que a gente tira essas dúvidas, tá certo? Então vamos lá, peguem o livro de vocês, o caderno de atividades, na página 10, que é do capítulo, referente ao capítulo 1, Viagem ao Mundo da Fantasia. Então vamos lá, as questões que eu escolhi que a gente corrigisse. Segunda questão. Observe a passagem. Pensando nos garotos que zombavam dele na rua. Qual das palavras a seguir representa o regionalismo popular e pode substituir a palavra destacada, que é a palavra zombavam, sem prejuízo do sentido? A resposta aqui é a letra C, mangavam. Eu não sei se vocês utilizam isso. Quando eu cheguei aqui na Bahia, né, como vocês sabem que eu não sou baiana, eu usava muito. E aí me falaram que vocês não utilizam essa expressão, mangar. Vocês usam zombar, rir da cara, tirar onda, qualquer outra coisa. A maioria não entendia quando eu falava. E é muito comum no Nordeste, principalmente subindo, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco ainda. Se ouve muito essa expressão, zombar. Ao invés de zombar, a gente usa muito mangar. Ah, fulano estava mangando do colega. Então, é um regionalismo, por quê? Porque é uma expressão típica de uma região, não são todas as pessoas que usam, e é uma coisa popular, né? Não é algo eloquente, erudito, é uma coisa que a gente usa no dia a dia, certo? Então, a resposta do segundo é a letra C. Outra questão que eu quero corrigir com vocês é a questão 7. Observe os substantivos do quadro a seguir. E, em seguida, de acordo com a parte A, nós vamos completar a tabela com os mesmos substantivos, mas no singular. E vamos respeitar os gêneros na tabela. Então, nós temos a tabela ali dividida entre masculino e feminino. Nós vamos separar todos os substantivos que são masculinos e colocar no singular, e depois todos que são femininos e colocar também no singular. Então, como é que nossa tabela vai ficar? Substantivos masculinos e no singular. Menino, pano, minuto, garoto, olho, sapato. E feminino, cabeça, teia, aranha, aventura. Parte B, 2 desses substantivos são sinônimos. Quais são esses substantivos sinônimos? Meninos e garotos são sinônimos. Outros desses substantivos no texto é próprio, já a parte B. D, perdão, a letra D. Qual o substantivo que é próprio? Cabeças. O próprio quadro já dá uma dica para vocês que coloquem letra maiúscula, né? Ah, mas cabeça é um órgão do corpo, é uma parte do corpo humano, é verdade, é uma parte do corpo humano. No entanto, esses substantivos são retirados do texto do livro A Terra dos Meninos Pelados. Então, quando vocês voltam para a página 8, no iníciozinho do texto, ele fala sobre um rio chamado de Rio das Sete Cabeças. Ou seja, se Sete Cabeças é o nome do rio, é um nome próprio. Então, neste caso, nesse livro especificamente, ele é um nome próprio. Outra questão bem interessante é a letra E. Todos os substantivos do quadro, além de estarem no plural, têm 2 outras características comuns. Quais são elas? Pense nas classificações dos substantivos. Ah, para eu não entender. O que é que vocês vão fazer? Vamos trabalhar com a eliminação. Vamos pensar nas classificações dos substantivos que nós vimos. A gente já sabe que esses substantivos estão todos no plural. Eles concordam em número. Não concordam em gênero, porque nós temos substantivos masculinos e femininos. Então, aqui fala bem específico, ó. Pense nas classificações dos substantivos. Então, vamos lá. Nós temos substantivos comuns e próprios. Todos os substantivos são comuns? Não, a gente tem um substantivo próprio ali, cabeças, né?
Então, nem todos são comuns, nem todos são próprios. Todos são coletivos? Não. Todos são compostos? Não. Todos são simples? São. Ó, simples, já achei uma característica. Vamos continuar, terminar as classificações. Falta o quê? Eu falei simples, composto, coletivo, próprio, comum. Ah, todos são derivados? Será? Meninos, aranhas, panos, não. Se eles não são derivados, eles são o quê? Primitivos. Então, nós podemos afirmar que todos esses substantivos, além de estarem no plural, são substantivos simples e primitivos. Ou seja, eles não derivam de uma outra palavra, são as palavras primárias, tá? Questão 8 também é uma questão bem interessante. Nós temos uma tabela com substantivos, e aí ele vai pedir para que você vá respondendo alguns itens. A parte A. Complete a primeira coluna com o singular dos substantivos que estão no plural. Então, no plural eu tenho aqui melindres e moleques. Eu vou colocar o singular deles, completando a primeira coluna. Vai ser melindre e moleque. Depois eu peço para completar a segunda coluna com o plural de todos eles. Então, ficará rios, passos, lados, troncos, barulhos, medos, senhores, instantes, rapazes, o Z permanece, rapazes e hóspedes. Já ele, na letra C, ele fala que nós temos que registrar a forma feminina dos que tem feminino. Então, quais são os substantivos aqui que tem feminino? Senhor, seria senhora. Moleque, seria moleca. E hóspede. Hóspede, mas hóspede não é a mesma coisa, mas a gente identifica hóspede se está no feminino ou no masculino através do artigo. Então, eu estou dizendo que hóspede aqui está no masculino. Eu posso transformar ele em feminino? Posso. É só eu colocar o artigo. A hóspede. Então, eu vou ter meu substantivo no feminino. Vocês vão saber isso através do artigo. Não muda a forma do substantivo, mas acrescenta o artigo. Deixe-me ver aqui. Outro que eu gostei pra gente. Pronto. Questão 10. Estes substantivos do capítulo 8 são derivados. De que palavras eles derivam? Olhem aqui. Questão 10. Habitantes, frescura, maciez, milhares e passarinhos. Quais são? Passarinho, muito fácil, né? Deriva de pássaro. Milhares, deriva de mil. Maciez, de macio. Frescura, de fresco. E habitantes, de habitar. Muito, muito tranquilinho para vocês, eu acredito, né? Só vocês pensarem que palavras eles derivam, a palavra que dá origem a eles. E a questão 11 é importante porque vai revisar artigo com vocês. Identifique os artigos e classifique-os em definidos ou indefinidos. O viajante rondou ali por uns minutos. O, artigo definido, uns indefinido. Um rapazinho aproximou-se, admirado. Aí temos depois a roupa e os sapatos. Um indefinido, a e os definidos. Eu queria saber se isto aqui é o país de Tatipirum, começou Raimundo. Então, o país, o artigo definido. Raimundo inventou um nome para a cidade dele que ficou importante. Um artigo indefinido, a artigo definido. Tá? Principal que eu queria destacar com vocês do primeiro capítulo é isso. Se houve alguma questão de interpretação de texto que vocês tiveram dificuldades, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp no privado. Agora vamos para o capítulo 2, clima de mistério. Mais uma vez, vamos começar pela segunda questão. O texto terror é construído com os elementos estruturais comuns às narrativas. Personagens, espaço, tempo, enredo e narrador.
assunto que nós já vimos logo no início. Então, vamos dar uma revisada nesse assunto. Quem são as personagens dessa história? Resposta: pai, mãe, filho e bicho-papão. Onde se passa essa história? Nos quartos de uma casa. Se lembre que onde passa se refere ao espaço, ao local. Quando se passam as ações na história? O tempo. Mesmo que não diga há quantos anos isso aconteceu, geralmente nós podemos ter um indício se foi num tempo distante, num tempo próximo, se foi pela manhã, tarde ou noite. Neste caso, nós sabemos que foi à noite. E o que acontece nessa história? A história fala de uma criança que tem medo de monstros e daí ela é engolida pelo bicho-papão na frente dos pais que não acreditavam em monstros. Tá? Então, a questão 2, ficamos por aí. Vamos para a quarta questão. Passe as expressões que estão no singular para o plural e as que estão no plural para o singular. Mãe sonolenta, mães sonolentas. Olhos injetados, olho injetado. Voz chorosa, vozes, permanecendo Z. Vozes chorosas, permanecendo S em chorosas. Dentes afiados, dente afiado. A quinta questão é importantíssima, porque se refere ao último assunto que nós vimos. Locução adjetiva. Observe a relação entre as locuções e os adjetivos. E aqui tem os exemplos. Voz de choro, voz chorosa. Cara de sono, cara sonolenta. Então, vocês vão substituir as locuções, ou seja, esses termos que dão característica, porque a locução é mais de um termo, ela não é só o adjetivo. Ela tem pelo menos 2 termos que vão funcionar como adjetivo. Isso é uma locução. Como se fosse um conjuntinho de palavras que servisse como adjetivo. E vocês podem substituir por adjetivos. Então, vamos lá. Terror da noite. Da noite nós podemos substituir por noturno. Corpo de fera, ferino. Cuidado de mãe, cuidado materno. Medo de criança, medo infantil, aquele medo que nós temos na infância, quando somos crianças ainda. E corpo de monstro, corpo monstruoso, tá? Foram as principais questões que eu queria fazer essa correção com vocês. Por que eu não vou fazer tudo? Porque já é uma aula por vídeo, que nós não temos uma interação, que eu não estou tendo contato visual com vocês. E não posso fazer uma aula também muito cansativa, tá? Essas questões que eu fiz a correção aqui, são questões que servem de base para o que nós estudamos. Vamos começar o capítulo 8 na próxima aula, um capítulo novo na próxima aula. E espero que vocês, por gentileza, tirem as dúvidas comigo. Se ficaram com algumas dúvidas com relação a essas atividades, me chamem no privado, que eu estarei aqui hoje para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, muito obrigada, beijos.